Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos na sexta semana da Páscoa e já vamos caminhando para a celebração da Ascensão do Senhor e em seguida do envio do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Por isso, os textos dos evangelhos desses dias, aos poucos, vão contextualizando esta etapa da presença de Jesus ressuscitado num clima de despedida. Jesus, aos poucos, vai preparando os discípulos para agir em seu nome e realizar tudo o que ele desejou para a humanidade. E na primeira leitura de hoje, podemos perceber que a mensagem que ouvimos no Evangelho torna-se realidade na vida dos discípulos depois que Jesus regressa ao Pai. A ação do Espírito Santo na vida das comunidades é fruto da ação missionária dos apóstolos, como uma comprovação de que eles realmente agiram da forma como Jesus orientou. É muito importante observar que Jesus utiliza algumas palavras de encorajamento para descrever o modo como os apóstolos serão tratados. O risco maior que os discípulos poderiam correr seria o de renegar sua própria fé. Muitos o fizeram, outros perderam a própria vida, foram colocados para serem comidos por leões e executados em praças públicas, mas não negaram a sua fé. A isso se refere Jesus quando fala para não se escandalizarem, pois os autores dessas atrocidades eram pessoas de seu próprio povo. Jesus lhes explica com toda a clareza o destino de ódio e perseguição que lhes estava reservado, mas também lhes promete enviar um defensor para estar sempre com eles. Para que essa missão desse resultados, deveriam dar testemunho do Mestre sem se deixarem intimidar. Missão difícil, como percebemos na primeira leitura desses últimos dias, ao serem expulsos de sinagogas, os inimigos de Cristo julgando estar prestando um serviço a Deus, banindo-os da face da terra como indivíduos blasfemos, esses não teriam escrúpulos de assassiná-los. O discípulo fiel, embora submetido a provações, não se escandaliza, lembrando-se das palavras do Senhor. Ele resiste por saber-se bem protegido pelo Espírito de verdade enviado pelo Pai. O envio do Espírito Santo é mencionado como um poder capaz de dar coragem para enfrentar todo o mal, todo medo, toda a dificuldade. E mais do que pensar que o Espírito Santo dá argumentos a favor de Cristo, é preciso pensar na vida divina que ele comunica aos que creem. Vida, paz, alegria, fortaleza, valentia. E essa vida é Cristo mesmo, ressuscitado, vivendo na vida daqueles que creem. Com esta vida interior, podemos nos atrever a dar testemunho de Cristo no mundo, cheio de contradições, sem nos envergonhar da fé em Jesus. Vocês também darão testemunho de mim, diz o Senhor. É o sentido que João tem nesta passagem do Evangelho. O Espírito Santo vem para confirmar que a palavra e a ação de Jesus são verdadeiras. O Espírito confirmará a missão do Senhor. Então, os discípulos movidos pelo Espírito também se tornarão testemunhas idôneas e verdadeiras de Jesus. O Espírito comunicará aos seguidores de Jesus a sabedoria e a força para enfrentar a perseguição que está por vir. Por isso, a presença do Espírito na vida da primeira comunidade apostólica nascente é muito importante, porque é a garantia da evangelização. Como você percebe em você, na sua comunidade, a presença do Espírito Santo? Façamos essa reflexão no dia de hoje. Que o Espírito Santo aumente
a nossa esperança em tempos melhores, que Ele seja a nossa força para continuar acreditando na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.